Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você vai estar assistindo esse vídeo, mas sou eu, professor Júnior Martins, professor de artes de vocês, chegando para mais uma correção. Hoje eu vou fazer uma correção da atividade que eu passei para vocês, aquelas 5 questões com base no que a gente veio conversando até então, tá certo? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Primeira questão. No mundo pós-fotografia, é pertinente afirmarmos que A. O acesso à imagem fotográfica mudou a forma como a arte é compreendida e impulsionou transformações no pensamento artístico do século XIX. O item, até então, ok. Realmente, de fato, é o que vai acabar acontecendo, né? Com a invenção da fotografia, muitos artistas vão sentir a necessidade de se reinventar. E a gente vê surgindo os primeiros movimentos artísticos, né? Que mais na frente vão acabar desenvolvendo os movimentos de vanguarda. O primeiro deles a abrir essas portas será o impressionismo. Na B diz assim: a invenção da fotografia fez a pintura e as artes tradicionais entrarem em decadência e extinção. Em um primeiro momento, poderíamos dizer que essa decadência é ok, né? Porém, devido a essa reinvenção que os artistas vão ter no período, a pintura retoma, né? Retoma aí a sua força logo em seguida. E ela não vai passar por uma extinção, né? Nós temos a pintura até então, até hoje. O item B não é o item que nós marcaríamos. C. O mercado artístico e a indústria cultural pouco aproveitaram a invenção da câmera fotográfica e do cinema. Será que não aproveitaram, né? Se a gente for pensar na indústria cultural, ela é uma das que mais vai se aproveitar, sobretudo do audiovisual, né? E o mercado artístico também, né? Vai descobrir no audiovisual grandes quantias de dinheiro que eles vão tentar produzir junto com a indústria de massa, né? Com a indústria cultural, produtos para uma massa, né? Então, o item C não é pouco aproveitam, não. Eles vão aproveitar e muito a invenção da fotografia e do audiovisual, do cinema. D. A fotografia causou poucas mudanças no campo das artes, pois não é uma linguagem artística. Como não? Se é a partir da fotografia que nós vamos ter aí a reinvenção por parte dos artistas, né? Então, por conta disso é que os artistas vão acabar se reinventando e assim eles vão acabar criando o impressionismo e depois os movimentos de vanguarda, né? Cubismo, surrealismo, expressionismo, fulvismo, dadaísmo, construtivismo e tantos outros ismos que a gente ainda vai ver. A fotografia possui hoje uma popularidade superior à que tinha no século XIX, pois somente nos dias atuais as pessoas se interessaram em retratar a própria imagem. Mentira. Por quê, João? Não é porque você tem o seu celular hoje que você faz a sua selfie, que você pode dizer que hoje as pessoas se preocuparam em retratar a própria imagem para jogar lá no Instagram. Não. Prova disso são os autorretratos, né? Antigamente, muito antes de haver a fotografia, os artistas já trabalhavam com seus autorretratos. Então, o autorretrato já era uma busca da própria imagem, não é uma dependência atual em decorrência da câmera fotográfica. Então, nosso item correto na primeira questão fica sendo letra A. Beleza? E aí, acertou? Como é que foi? Qual foi a sua dúvida? Diga aí. Deixa um comentário. Me chama lá no WhatsApp que eu posso tirar a sua dúvida, tá? Segunda questão, Nesp. Diz assim: analise a tela Mará assassinado, pintado por Jacques David em 1793. Isso aí, Mará assassinado na banheira. É um dos membros da Revolução Francesa. Ok? Diz assim: essa pintura apresenta um estilo. Basicamente, temos aqui que analisar se ela tem um estilo gótico, barroco, romântico, neoclássico ou moderno, tá? Para quem não sabe, né, Jacques David vai ser um grande nome do academicismo. E para quem lembra aí das nossas aulas, essa palavra academicismo já está muito associada a um desses movimentos que aí estão. Vou ler para vocês, vocês me dizem. A. Gótico. Expresso no confronto entre claro e escuro e representa uma importante passagem bíblica. Não estamos falando de passagem bíblica, né? B. Barroco.
expresse no contraste entre os objetos retratados e valorize a importância da leitura e da escrita. Não é o que o quadro vai trabalhar. Romântico, o estilo do quadro é romântico, nascer. Expresso no conteúdo religioso da cena e representa o predomínio da emoção sobre a razão. Há um conteúdo religioso na cena? Não, né? D. Neoclássico, expresso na modelação da musculatura do corpo e representa um episódio político da época. Olha aí, na minha rápida introdução sobre o quadro, a gente traz esse episódio político da Revolução Francesa. Se a gente reparar, o corpo do Marat também está sendo bem trabalhado, fugindo um pouco da realidade, né? Porque a gente sabe que ele sofria de uma enfermidade que afetava a pele dele, né? E aí está sendo muito bem representado o corpo, não trazendo aí as impurezas que a doença do Marat acabava ocasionando no seu corpo. Então, e para quem lembra, né, quando assim que eu falei que Jacques Louis David foi um grande nome do academicismo é bem conhecido como estilo neoclássico, né? Por isso que o item D é o nosso item correto. Vamos só para ver. Moderno, expresso na imprecisão das formas e dos contornos do desenho e representa o cotidiano do homem da época. Eu tenho coisas imprecisas aqui, né? Algo que fuja muito dessa naturalidade, não é o caso, né? Eu tenho aqui as formas bem traçadas e bem definidas. Beleza? Vamos para a terceira. A terceira diz assim: os renascentistas acreditavam que uma pessoa poderia vir a aprender e a saber tudo o que se conhece. Seu ideal de ser humano era, portanto, aquele que conhecia todas as artes e todas as ciências. Leonardo da Vinci foi considerado, por essa razão, um modelo do homem renascentista, pois dominava várias ciências e artes plásticas. Ele conhecia astronomia, mecânica, anatomia, fazia os mais variados experimentos, projetou inúmeras máquinas e deixou um grande número de obras-primas pintadas e esculpidas. Da Vinci foi a pessoa que mais conseguiu se aproximar do ideal da universalidade. E logo em seguida temos uma imagem do homem vitruviano, feito pelo Leonardo da Vinci. E o comando diz assim para a gente, da questão. O texto e a imagem ilustram bem as conquistas realizadas pela elite burguesa da Baixa Idade Média. Uma ruptura religiosa e intelectual. Sobre os dois textos apresentados, pensando no texto e na imagem, podemos concluir que, item A, a união entre arte e ciência possibilitou a melhor observação do corpo humano para alcançar uma obra mais realista e proporcional. De fato, é isso que vai acontecer com a chegada do realismo, né? Retoma-se aqueles ideais da antiguidade clássica e eu vou passar a representar um corpo de uma forma mais realista, mais natural, voltando a evidenciar, né, as proporções, o equilíbrio. Perfeito. Vamos ver as demais. A arte, sem os avanços científicos, perdeu seu valor e a sua relevância cultural. Ixi, será? Sendo improdutiva em si mesma? É claro que não, né? A arte ela vai ter uma importante relevância cultural até hoje, né? A gente viu que ela está presente em todos os tempos, servindo aí como forma de pesquisa e de estudo. C. Percebemos o individualismo representado na obra pela ênfase em um único indivíduo, denominado homem vitruviano. Não, né? Não fala desse individualismo, não é o que o que o Da Vinci está falando. Não é isso que ele traz nesse trabalho dentro do Renascimento, né? O Renascimento ele traz uma ótica para o homem, mas não é uma ótica egoísta, individualista, não. É uma ótica a partir de uma universalidade, né? Ele precisa ser um polimata, conhecer todas as ciências, né? Ter como o próprio texto está dizendo, abranger os mais variados conhecimentos. Né? Então ele não vai ser uma coisa individualista. D. Os estudos de desenho tinham um importante papel na literatura, enriquecendo as obras literárias, embelezando-as e enfeitando-as. Aqui esse entender transforma a arte apenas como um dispositivo, um suporte para a literatura, o que não é o caso. A arte ela acontece enquanto uma linguagem própria. Né? Nós vamos ter diversos trabalhos, para quem não lembra, né, do Renascimento, o que eu até comentei com vocês lá no momento de interação, no último momento de interação que a gente teve, lá a criação de Adão, né? Adão e Deus lá,
né? O dedo de Deus quase encosta na mão de Adão. Trabalho do Renascimento, pintura. Tivemos vários outros, que assim que a gente estiver aprofundando mais o Renascimento, iremos ver. O geocentrismo é notável na obra de Leonardo da Vinci, que faz referência às descobertas astronômicas, colocando o homem dentro de um círculo que representa a Terra. Não, 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 não. O homem vitruviano ele vai fazendo a partir das formas matemáticas do círculo e do quadrado, que são medidas perfeitas a partir do próprio corpo do homem, né? Esse homem consegue se inserir dentro dessas medidas, podendo assim medir o próprio universo a partir de si, né? O centro das ideias. Então, aí a nossa resposta nessa terceira questão fica sendo letra A, tá certo? Vamos para a quarta. A quarta diz assim: o romantismo, como movimento cultural do século XIX, merece destaque pelas críticas que já fazia à forte presença do racionalismo na sociedade ocidental da época e pela sua ampla e rica produção intelectual e artística. Sobre o romantismo, podemos afirmar que foi um movimento A. de nostalgia cultural, que buscou a recuperação das regras do classicismo, as quais dominavam a arte conservadora do século XVIII. Não, né? Esse romantismo ele vai contra o neoclassicismo, que vai tentar trazer regras desse classicismo. Né? Não é o que o romantismo irá fazer. De grande diversidade cultural, com obras de artistas e pensadores como Schiller, Chopin, Byron e Goethe, importantes filósofos, compositores e escultores. De fato, todos esses nomes citados nesse item vão fazer parte do romantismo, tanto na literatura, como na música, nas artes mais diversas, desde a música, o teatro, né? Nós vamos ter eles aí representados. O também parece muito interessante. C. Que no século XIX esteve na base das grandes revoluções que combatiam o capitalismo. Foi amplamente renovador no contexto mundial pelas suas utopias exclusivamente socialistas, né? Não é o que o romantismo vai trazer, ele vai buscar num passado, né, cânones lá do passado, um passado que serviu para a construção das nações, dos heróis nacionais, ele não vai ser essa coisa de caráter renovador. D. Restrita à pintura e à música, sem expressões de destaque na poesia e na literatura, em prosa, pois as via como perspectivas bastante acadêmicas. Também não é o caso, né? O romantismo ele vai se expandir para outras linguagens, e a literatura e a poesia será uma delas. De convergência das forças conservadoras da época, com valor histórico secundário. Esse valor histórico secundário já mata o item, né? Porque uma das características desse romantismo será, né, tema histórico. Então, já elimina aqui. Nosso item correto fica sendo a letra B de bola. E para terminar, a questão 5 diz assim: no estilo romântico, movimento artístico que surgiu na Europa no final do século XVII... Para terminar, a quinta questão diz assim: no estilo romântico, movimento artístico que surgiu na Europa no final do século XVIII e predominou por grande parte do século XIX, sucede e se opõe ao estilo neoclássico, o academicismo. Quais características estão presentes no romantismo? Uma arte linear, uma imitação da natureza e academicismo? Já tira, tem academicismo, então a gente já salta fora. B. Cientificismo, nacionalismo e composição assimétrica. Esse cientificismo aí vai ser lá do realismo. Essa composição assimétrica está no barroco e também um pouco na arte moderna. Nacionalismo, retorno ao passado e valorização das emoções. Marca que as três estão dentro do romantismo. Vamos ver suas outras. Teocentrismo, temas históricos e valorização da razão. Não. Aí só temas históricos vão pertencer ao romantismo. Antropocentrismo, racionalidade e ideal humanista. Também não. Ficamos aí com a letra C. Beleza, galera? Assim a gente finaliza a nossa correção. Espero que vocês estejam aí todos bem. Qualquer dúvida em relação às questões, podem me chamar, entrem em contato, chamem lá no WhatsApp que eu tirarei todas as dúvidas de vocês, tá bom? Mais um abraço e nos vemos no nosso próximo momento de interação. Espero vocês. Valeu, meu povo. Tchau.